Isso acontece. Ô, Thiagueira, Cruzeiro atropela o Flamengo no final de semana, pelo que você está vendo do Flamengo, pelo que você está vendo do Cruzeiro, considerando, inclusive, desfalque importante, porque essa condição do Ramiro aí mexeu comigo, hein? Fiquei triste, sério. Fiquei triste porque, não é só porque... você fica... Eu fico triste com qualquer pessoa que perde a condição de trabalho, perde a condição de ser útil ali no dia a dia e tal... E ainda mais no bom momento que estava vivendo esse meio-campo do Cruzeiro. HG, é muito triste essa ausência do Ramiro, mas indo direto ao ponto da sua pergunta inicial, o Cruzeiro vai sim atropelar o Flamengo. Atropelar? Atropelar. Eu acho que hoje... Por que você tá... Aqui. O que o Valu falou do Cruzeiro e Grêmio... Por que você é tão cruzeirense assim? Eu sou muito, mas muito cruzeirense. Por quê? De onde você aprendeu isso? De todos os dias da minha vida, nasci assim, não tem jeito. Eu nasci assim, eu cresci assim. Então vai atropelar o Flamengo. Vai atropelar o Flamengo, sem dúvida alguma. Mas sem dúvida alguma, HG. Sabe por quê, HG? É como o Valu falou sobre Cruzeiro e Grêmio. Taticamente, o Cruzeiro está muito mais certo do que o Flamengo. O Flamengo, eu tive a oportunidade de assistir os 2 últimos jogos. O Flamengo não tem nada. É um catado de jogadores. Caramba, isso vai repercutir lá, seu vídeo. É um catado de jogadores. Vamos fazer o corte disso. O Flamengo pode, em algum momento, começar a jogar bola. Mas desde que chegou o técnico Jorge Sampaoli, nada demais no que eu vi no Flamengo. Pelo contrário, o Vitor Pereira também não. É verdade, né? É verdade. Então, Durante toda essa temporada, o Flamengo foi muito mal. Mas tem sofrido bastante aí com os desfalques. E eu acho que... Mas peraí. Perdeu o Pedro, você tem o Gabigol. Perdeu o Everton Cebolinha, você tem o Marinho. Então, você tá falando só de jogadores que ainda estão lá. Eu acho que o elenco... Eu tô falando, você tá sem o Arrascaeta, você tá sem o elenco do Flamengo o Everton Ribeiro. O elenco do Flamengo é muito bom. Eu acho que independentemente de ter ou não esses caras, o Sampaoli tinha a obrigação de fazer esse Flamengo jogar mais. Por tudo que ele prega no trabalho dele, por tudo que ele pede quando ele se torna treinador de um time. Mesmo em tão pouco tempo? É assim? Cara, ele não pede tantos, ele pede milhões de salário. Não estou falando do que ele pede. Não, você fugiu da minha pergunta. Eu estou falando a respeito do tempo que ele tem. Eu não estou colocando isso em questão. Então tá, então para te responder. Ele pede milhões de salário. Não, você já não está respondendo. Você está indo para outro caminho. Valu, obrigado. Valu, eu tenho que argumentar, não? Não, você tem que argumentar. Mas dentro do que eu te perguntei. Com argumentos, ele pede milhões de salário. Ele pede milhões de reforço. Ele pede milhões de pessoas para trabalhar na comissão técnica, ainda não chegaram. na comissão técnica dele. Então ele tem a obrigação, sim, de em pouco tempo fazer um bom time. Tá bom. Aí é só, ou dos treinadores que recebem muito, mas eu ia responder, é que você está muito precoce, tá meio Elton Novaes hoje. Eu sou amigo dele, então eu tô igual a ele. Não sou seu amigo. Em alguns momentos, o Sampaoli chega na coletiva com uma arrogância danada, cara. Foi assim no Santos, foi assim no Atlético, é assim no Flamengo. Eu acho que ele tem a obrigação, sim, de fazer um bom trabalho em pouco tempo. O Pepa, por exemplo, é um cara que em pouco tempo fez um bom trabalho. E tem uma questão aí, e com um time muito mais frágil. Tem uma questão que me preocupa, daqui a pouco eu venho no Valu. Aliás, ontem uma pessoa disse para mim assim, Everton, é engraçado, né, como o Valu chegou equilibrado e aos poucos o Valu tem ficado extremamente irritado. Tá acontecendo alguma coisa entre vocês no programa? Eu falei, não, acho que o problema do Valu tá ao lado dele. Com certeza. O coração, falei, não, Thiago, até porque o coração não fica do lado esquerdo, né? O poeta cantou isso, mas o coração fica bem no meio. Ô Elton, vamos discorrer sobre, primeiro o argumento do Thiago. Thiago muito otimista, né? É um grande cruzeirense otimista. Lá no Flamengo está acontecendo um negócio curioso. O Sampaoli dizendo que é problema físico, os jogadores dizendo que é problema técnico e tático. E que físico não tem nada. Acho que o Felipe Luiz disse isso, inclusive. Onde está o problema, por gentileza? E você concorda com o coleguinha de que o Cruzeiro vai atropelar o Flamengo? Então, atropelar, eu não digo isso. Eu não tenho essa fortaleza que o Thiago tem para dizer algo. Você é pessimista, né? Eu não sou pessimista. Medroso. Eu acredito. Medroso. Eu falei aqui, ficou borrifando no meu comentário. Aí você brinca com o cara uma coisa, ele acha ruim. Impressionante. Continuamos? Podemos? Pode, por favor. Eu acredito que o Cruzeiro tem potencial para pegar e chegar lá e surpreender a equipe do Flamengo. Pelo que a gente tem acompanhado do time do Flamengo. Não sei se o Sampaoli vai colocar um time ainda alternativo, pensando no jogo da quinta-feira. Por quê? Tem acontecido muitos problemas dentro dos jogos do Flamengo. O Flamengo tem tido muita dificuldade. Ficou claro isso contra o Nublense. Então, ele vai tentar fazer algo pensando não só no jogo contra o Cruzeiro, digo isso
o Sampaoli. E às vezes o Cruzeiro possa aproveitar disso. Eu espero que o Vital realmente tenha condições de retornar à equipe, já que o Cruzeiro perdeu o Ramiro. Então, essas duas ausências pesariam muito para o meio-campo do Cruzeiro e para a consistência de ataque. Então, eu penso que o que vai acontecer no jogo vai depender muito das próximas horas de Cruzeiro e também Flamengo. Qual que vai ser o pensamento do Sampaoli? Se vai poupar algum atleta ou atletas e se o Cruzeiro vai ter condição de retornar com um dos seus principais jogadores que tem feito muita falta. E quando você perde o Ramiro, que estava tendo a liga, estava dando a liga, a gente vinha elogiando muito bem o Ramiro aqui nos últimos jogos, e perder ele nesse momento, o Cruzeiro pode sentir bastante. Mas eu acredito muito que o Cruzeiro possa sim conseguir um bom resultado lá. Até o empate seria um bom resultado. Na atual conjuntura de todo o Campeonato Brasileiro e pela pontuação que o Cruzeiro tem hoje, então o empate seria sim comemorado pela torcida do Cruzeiro. Pode acontecer a vitória? Pode. É um jogo difícil? É um jogo dificílimo. Um Flamengo todo montado com o seu time mais potente, que é o que eles estão esperando pegar para enfrentar o Fluminense, é um time muito difícil de ser batido. Mas é Você falou de liga, eu lembrei de Marcelo Prata da ArcelorMittal. Fecha aqui no pai, o Guto. Alô, Marcelo Prata, você é uma figura pela qual eu tenho um grande respeito, porque você matou a minha fome, você me ajudou demais num momento difícil. Então, meu irmão, eu sou a ArcelorMittal de ponta a ponta com você. Você pode contar comigo. E eu vou passar aí na empresa, porque eu tardo, mas não falho. Porque você me ajudou demais, Marcelo. Tá aí em Divinópolis, você me ajudou muito. Você foi um grande parceiro meu nos piores momentos da minha vida. Aí o Elton, que é divinopolitano, também dizia, liga. Eu lembrei de ArcelorMittal, meu querido Marcelo Prata. Então eu vou passar aí, porque eu sou parceiro seu e não cobro nada até o final da minha vida. Tanto que você me ajudou, isso é gratidão. Ô Lu, deixa eu dizer uma coisa pra você aqui. Ô Ronaldo, presta atenção. Vai ao mercado agora na janela, traz uns jogadores de meio campo para nós e, se possível, dá uma olhadinha nas laterais também, embora seus laterais sejam muito bons. Eu estou dizendo que ali, se você perde os seus laterais, você fica meio desequilibrado. Dá uma olhadinha, embora o Kaique seja. O Kaique você vai vender daqui a pouco, né? Muito dinheiro, inclusive. Dá uma conferidinha no meio campo, porque caramba, meu, que trozoba pro Pepa, hein? Que trozoba. Você vinha com o meio campo ajustadinho. O Richard mais gostosinho, aí o Ramiro gostosinho, o Vital gostosinho. E daqui a pouco você, quebra seu meio campo, cara. O Richard na treta, que rolou aí com o negócio de escândalo, de manipulação de resultado, foi. Aí daqui a pouco o Matheus Vital se contunde. Aí quando o Matheus Vital volta, mas ainda, obviamente, não deve voltar 100%, aí você vai lá, cara, e pede o Ramiro, Lulu. E aí, Luluzinho? Tudo bem, Everton? Boa tarde pra você, boa tarde pra todo mundo. Graças a Deus, estamos aí de novo, né? Glória, tamo bem. Everton, inclusive, acho que o Matheus Vital vai começar no banco de reservas, porque é um jogo que pede muita intensidade. E o Matheus Vital ficou fora das últimas partidas, e é aquele jogo também que o Cruzeiro vai ter ali 30%, 40% de posse de bola. O estilo Sampaoli de jogar é empurrar o adversário para o campo de defesa, fazendo isso bem ou não. E aí que entra uma inteligência do Cruzeiro, principalmente nos contra-ataques. Principalmente Bruno Rodrigues e Wesley, que são jogadores rápidos. Por quê? A tendência do jogo é o Flamengo ter a bola, empurrar o Cruzeiro para o campo de defesa, isso independentemente da escalação do Flamengo. E aí os contra-ataques do Cruzeiro precisam entrar, essa transição. O Ramiro fora é uma pena, mas o Cruzeiro ganha um jogador que para esse estilo de jogo talvez seja interessante, que é o Alisson, porque tem ali uma força física, precisa dosar essa força física, é verdade, mas o Alisson tem essa transição que pode ajudar muito o trio de ataque do Cruzeiro, que espero que seja o Gilberto, o centroavante escalado. Então, é jogo de inteligência, Everton. Você vai ter pouca bola, mas quando estiver essa bola, a transição precisa ser rápida. Com contra-ataque com o Bruno Rodrigues de um lado, o Wesley, o Gilberto brocando e o Alisson naquela intensidade que é natural dele. Acho que vai de Machado, o Alisson e Neto Moura, o meio campo do Cruzeiro. Ele falou não foi Brock, foi brocando. Né? Brocando. Agora eu cheguei, enfim, você. Uma boa noite, que está quase anoitecendo, e agora que você vai falar, né, Valu? Eu preciso que você
no auge da sua valuzice, escalasse pra gente esse meio-campo do Cruzeiro pelas informações que você já tem, que são informações privilegiadas. Porque o Ronaldo é seu amigo, né? Você não é tão amigo dele, mas ele é seu amigo. Quem dera, gostaria muito. Peraí, tem um pernilongo aqui. Aí, ó. Mata ele aí, mata. Vai dar dengue, Mata Que não, ele! filho. Já morreu, já. Morreu aí, ó. Aqui, como é que você vai montar esse meio-campo aí? O Matheus Vital é banco mesmo? O Matheus Vital deve ser banco porque perdeu os 3 últimos jogos. E aí a questão do ritmo, mas ele vai viajar para o Rio de Janeiro. Então, dependendo da circunstância do jogo, talvez ele ganhe alguns minutos para ir retomando gradativamente. Eu não consigo fugir do meio-campo que o nosso Lucigol acabou escalando aqui, com Machado, Neto Moura e Alisson. E, inclusive, o Alisson vai ter esse papel fundamental que o Luciano já chamou a atenção. Pode acontecer, talvez, mas um outro jogador, de repente, sendo poupado por conta da sequência também. E assim, né? O Pepa, ele chegou em pouco tempo, conseguiu montar no meio-campo, e a verdade é que esse meio-campo que ele montou se desfez. O Richard, por conta da questão de envolvimento nas apostas, o Ramiro está fora da temporada, e hoje o Vital, retornando de lesão, ele vai ter que se virar com muito pouco. Acredito que daqui a pouco o torcedor do Cruzeiro vai começar a ver, eventualmente, a participação, por exemplo, do Ian Lucas sendo utilizado novamente. O Fernando Henrique já está treinando com o grupo, mas ainda não vai aparecer na lista dos jogadores relacionados para essa partida. O Cruzeiro com uma sequência pesada, o Pepa tendo que procurar opções, mas vejo um Cruzeiro, espero que o Cruzeiro volte à normalidade daquilo que era até o jogo contra o Cuiabá. Um time organizado e conseguindo ter ideias para superar a defesa adversária. Ô, Valu, na sua visão, tá chegando a hora de poupar os laterais? Num jogo como esse? A questão... Eu tô pensando no jogo contra o Grêmio. Não, mas assim, se o Cruzeiro tiver que poupar em algum lugar, aí que me desculpe, eu sei que desagrada muito, que seja na Copa do Brasil. Mesmo? Nada é mais importante para o Cruzeiro do que ele seguir forte fisicamente dentro das suas possibilidades no Campeonato Brasileiro. Não é abrir mão. Não é abrir mão. Abrir mão é o Cruzeiro. Abrir mão seria o Cruzeiro da WO não ir para o jogo. É uma meta falada, né, Valor? É uma coisa racional dentro... Hoje o Cruzeiro não tem uma reserva, por exemplo, para o Marlon. E ainda o torcedor do Cruzeiro suou frio, porque viu o Kaique quase se machucar no Mundial, mas não passou de um susto. Então, assim... Então você acha que joga todo mundo no jogo contra o Flamengo e se poupar, poupa contra o Grêmio? Só que não vai, só que não vai acontecer isso. Não, tô falando... Não, gente, eu tô falando... O William preocupa, por exemplo. Eu citei 2, gente. O William é um jogador que... E pode ser que, de repente, chegou o momento do William não ir pro jogo. É isso que eu tô falando. Eu citei 2. Mas aí não se trata de poupar, porque tem diferença você poupar e você não mandar o jogador para ele não estourar. Mas aí se o William não vai, você joga o Alisson por ali? Não, Igor Formiga. Formiga, ok. Cai muito mais. Até porque se tem problema no mês, você não vai sacar o Alisson. Senão você mexe em duas, setor que você vai mexer em duas. Então, Formiga vai pela direita. Qual o jogador que você falou, Elton? O Marlon. E aí o Marlon, como é que faz? Não, então, não faz. Hoje... Pois é, mas... Vamos imaginar na necessidade. Matheus Junça, ou então ele pode, eventualmente... Reinaldo, canhoto. O Reinaldo, colocar, de repente, o Reinaldo para fechar o setor, ficaria ali com 3 zagueiros, mas não uma formação de 3 zagueiros. Enfim, ele teria que arrumar uma medida porque de verdade, eu achei que no jogo contra o Cuiabá, os laterais sentiram cansaço. É claro que a forma que o Cuiabá estava jogando deu uma pesada ele colocou na marcação. Inteligentemente o Elton Silva e o Jonathan Cafu. Nas costas. Sim, e acompanhando. Sim. Apesar disso, eu senti cansaço. Eu também senti. Eu tô sentindo cansaço de vocês. E a meta do Cruzeiro, bem falada sobre poupar ou não qual campeonato, o Cruzeiro tem um objetivo, uma meta traçada até oitavas de final da Copa do Brasil. Então, o que vier pela frente é lógico, é o maior vencedor. Eu preciso dar um recado que eu cansei de vocês. O Cruzeiro tem condições de avançar muito